Glória a Deus. Salve da amada igreja com a santa gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Feliz de estarmos na casa do Senhor mais um dia. Feliz de poder, nessa data, poder engrandecer o nome do nosso Deus. Isso para nós é uma conquista, onde eu creio que muita gente, nessa data glorifica algo criado pela mão do homem. Deus, ele nos dá a oportunidade de realmente glorificar o Deus da nossa salvação. Por isso, nessa noite, eu te convido você a abrir a sua Bíblia em Salmo 126, em nome do Senhor Jesus Cristo. Salmo 126, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Salmo 126, quem achou, se coloque de pé em nome do Senhor Jesus Cristo, para que possamos estar lendo. Está escrito assim na palavra do Senhor: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Sente, glorificando ao Senhor. Pai, nesse momento aqui, Pai, reunido com a tua igreja, com o teu povo, com teus filhos, ó Deus, nós queremos, ó Pai, te agradecer pela sua oportunidade. Ó Deus, estamos diante dessa passagem, Senhor. Ó Deus, e nós carecemos, como sempre, do teu Espírito Santo para nos dar discernimento, sabedoria e compreensão. Pai, joga a luz, Pai, para que possamos entender a tua palavra nesse dia ao nosso coração. Fala conosco aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Tudo isso nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Estamos diante de uma passagem que se encontra em Salmo 126. Nós precisamos entender o que Deus quer ministrar no nosso coração, o que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração. Sabemos que o povo ao qual está se expressando aqui são os judeus, são os israelitas, são aquelas pessoas que tinham um propósito, um povo que recebeu uma revelação de Deus, o povo que recebeu o favor de Deus, o povo que recebeu uma direção de Deus, os judeus, os hebreus, os israelitas. Mas quando nós olharmos nas Escrituras, nós vamos ver que este povo, eles se desviaram do propósito, do caminho, da vontade e daquilo que Deus o havia chamado, o havia criado, construído, projetado.
E nós entendemos perfeitamente que quando o homem ele se perde, quando o homem ele sai, quando o homem ele quer ser levado pela sua vida sem estar alinhado com a palavra de Deus, certamente coisas adversas vão acontecer, coisas ao qual o homem não quer, porém é necessário para que ele retorne, para que ele volte, para que ele peça, para que ele busque, para que ele bata, para que ele invoque, para que ele venha realmente a estar no centro da vontade de Deus. Então nós entendemos perfeitamente que este cântico traz para nós algo muito importante. O povo estava exaltando ao Senhor logo no início, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Ficamos como quem sonha. A palavra do Senhor vai nos dizer, no livro de 2 Samuel, no capítulo 17, a partir do 7, dessa forma: isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, seu Deus, os que tiraram da terra do Egito, de sob o poder de Faraó, rei do Egito, porque havia temido a outros deuses. Seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado da presença dos israelitas, e outros que os reis de Israel introduziram. Os israelitas também praticaram as escondidas, os que não era correto contra o Senhor, o seu Deus. Edificaram para si altares em todas as suas cidades, desde a torre das sentinela até a cidade fortificada. Levantaram colunas, postes de ídolo para si, em todos os montes altos e baixos, de todas as árvores frondosas. Queimaram incensos em todos os altares, como as nações que o Senhor havia expulsado da presença deles. Praticaram e queimaram incenso em todos os altares, como as nações que o Senhor havia expulsado da presença deles, e praticaram o mal, provocando a ira do Senhor, e cultuaram a ídolos, sobre os quais o Senhor havia ordenado: não fareis isso. Mas o Senhor advertiu Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas, de todos os videntes, dizendo: convertei-vos dos maus caminhos, guardai-vos os meus mandamentos, os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei aos vossos pais, e que vós enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. Porém eles não deram ouvido, ao contrário, foram obstinados como seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Rejeitaram os seus estatutos, a sua aliança, que fez com seus pais, como também as advertências que lhe fez, e seguiram a ídolos vãos, e tornaram-se como eles, como também seguiram as nações ao redor, ao quais o Senhor lhe havia ordenado que não a imitasse. E fizeram para si 2 bezerros de fundições e postes de ídolo, e adoraram todos os exércitos do céu, e cultuaram a Baal, deixaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus. E eles queimaram seus filhos, as suas filhas, como sacrifício, entregaram-se adivinhações, encantamentos, e se venderam para a prática do mal diante do Senhor, provocando a ira. Por isso o Senhor ficou furioso com Israel e o expulsou da sua presença, restando apenas a tribo de Judá. Nem mesmo Judá havia guardado os mandamentos do Senhor, seu Deus, mas seguiram o costume que Israel praticava. Por isso o Senhor rejeitou toda a linhagem de Israel e os oprimiu, entregando nas mãos dos seus invasores, até que o expulsou da sua presença, quando ele separou Israel da dinastia de Davi. Eles proclamaram Jeroboão, filho de
Nebate como rei, ele impediu Israel de seguir o Senhor e o fez cometer um grande pecado. Assim, os israelitas praticaram todos os males, todos os pecados de Jeroboão. Nunca se desviaram dele, até que o Senhor expulsou Israel da sua presença, como havia falado, por meio dos seus servos, os profetas. Assim Israel foi expulso da sua terra para a Síria, onde está até o dia de hoje. Se você ouviu o que eu acabei de ler, eu quero que você entenda, porque está escrito essas coisas, ao qual nós entendemos que Deus não foi cruel diante do povo que ele havia tirado da terra do Egito. A palavra do Senhor está nos dizendo que Deus havia tirado este povo da onde eles estavam sendo oprimidos, aonde eles estavam sendo envergonhados, e agora vai levando esse povo para viver em uma terra onde manava leite e mel. E esse povo começou a afrontar a Deus, levantando ídolos, levantando altares, postes de adoração para Baal. E eles fizeram isso constantemente. A palavra do Senhor vai nos dizer que eles cultuaram a Baal, glorificaram a outros deuses, exaltaram e levaram seus filhos como sacrifícios para ser sacrificado diante dos ídolos das nações ao qual Deus havia expulsado e havia colocado eles lá. Entenda que nós estamos vendo que Deus havia tirado um povo, colocado diante de uma terra próspera, dado para esse povo o mandamento: eu sou o Deus de vocês, não tenha outro. Vocês devem obedecer meus mandamentos. Vocês devem viver na minha presença. Agora vocês devem levar os seus filhos a conhecer a verdade de quem eu sou, do que eu fiz. Conte para os seus filhos, quando eles perguntarem, de que forma o Deus de vocês se manifestou para salvar vocês. Mas a palavra do Senhor está nos dizendo que este povo virou as costas para Deus e adoraram a ídolos. Adoraram os deuses das nações ao qual Deus havia expulsado e ensinado para eles. Entenda perfeitamente que Deus quer ministrar no nosso coração, que nós acabamos de ler em Salmos 126, que o povo estava alegre, o povo estava contente, o povo estava como que sonha novamente. Mas nós precisamos entender que esse povo precisou passar por um processo de ser levado cativo, preso, acorrentado até a Síria, humilhado, onde eles viram seus filhos, onde eles viram sua terra, onde eles viram seus esposos, onde eles viram seus sonhos ser arrancados, e todos este povo, os israelitas, juntamente com Judá, ser levado para uma terra distante, lá passar muito tempo sofrendo amargamente. Por quê? Porque deixou a ordenança de Deus, porque deixou os mandamentos de Deus. E esse povo, neste ambiente onde eles estavam, sofrendo na Babilônia, sofrendo num lugar de desprezo, de humilhação, esse povo entendeu que não existe algo melhor do que confiar no Senhor e não em homens, como diz a nossa irmã Maiane aqui. Bom é confiar em Deus, bom é confiar no Espírito Santo, irmã Maiane, bom é ter comunhão com Deus. Mas tem muita gente, muitas pessoas que estão se apegando a ídolos desse tempo. Muitas pessoas estão se apegando aos seus ídolos, como o povo de Israel fez, depois de ser liberto, depois de receber uma porta de emprego, depois de receber uma promoção, depois de receber uma cura, depois de receber algo, depois de receber conquista, depois de dizer eu estou bem, eu faço da minha vida o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso, depois de estar confiando em algo. Esse povo agora cria no seu coração a forma correta de viver, longe do Deus, da sua provisão, da sua salvação, da sua proteção.
E começaram a confiar em ídolos, algo feito pela mão do homem. Tanta gente assim, hoje, está confiante. Eles estão confiantes porque, muitas das vezes, se a gente olhar para um olhar mais amplo, eles têm a maior potência na mão de arma, porque tem maior potência de petróleo, porque tem maior potência agrícola, porque tem maior potência, então eles vão confiando no que eles têm, e vai criando os seus ídolos, e vai ditando que forma tem que viver, e vai entregando seus filhos a esses ídolos, vai entregando seus filhos a confiarem naquilo que eles confiam. E a Bíblia não está dizendo que eles entregaram seus filhos. Não é diferente nesse tempo, onde filhos não têm a plena confiança em Deus, mas têm confiança naquilo que o pai falou que eles têm, que eles possuem. Ou muitos têm confiado na sua saúde atual e não quer se voltar-se para Deus com o propósito ao qual foi gerado, assim como Israel. Este povo aqui está dizendo: nós, quando fomos restaurados, quando voltamos para a origem do propósito, aonde Deus havia nos projetado, e lá nós estávamos como que sonha, porque nós sabíamos onde nós estávamos, não era um sonho, era um pesadelo, mas agora nós estamos como aqueles que sonham, com Deus, então vivendo como aqueles que sonham em maravilhas, na presença de Deus, com Deus. A Bíblia vai dizer no 2, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Entenda, evangelista, que essa nação, que este povo, agora restaurado, depois de passar pelo momento de enfermidade, um momento de desemprego, um momento de vergonha, de escassez, de rejeição, entender que o homem não pode fazer nada por ele, nada do que ele confiou poderia fazer por eles, agora entendendo que só Deus deu esse livramento e trouxe de volta para Jerusalém, está em Jerusalém adorando a este Deus. Agora, esse povo começou a fazer algo que ele deveria ter feito desde o dia que saiu do Egito: cantar júbilos, exaltar, glorificar, bendizer o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz que quando eles estavam fazendo isso, no centro da vontade de Deus, olhando só para Deus, o que é que as nações fez? As nações olharam para eles e disse: grandes coisas o Senhor tem feito por esse povo, grandes coisas tem feito o Senhor por eles, por isso que eles estão assim. Quando o homem cria os seus ídolos, quando o homem cria a sua barreira, a sua idolatria, quando o homem ele cria meios de estar se afastando de Deus, as nações vai dizer, age no direito de dizer: vamos lá, vamos saquear, vamos destruir. É um povo que não tem doutrina, é um povo que não tem mandamento, é um povo que não tem princípio, é um povo adúlteros, é um povo que se entrega a qualquer Deus, não tem um único Deus, não tem um único Senhor. Então quando Israel estava vivendo errado, as nações vieram e levaram tudo, saquearam, levaram cativo, destruíram. Mas quando eles se posicionaram na presença do Senhor, em júbilo, em adoração, em exaltação, fazendo aquilo ao qual eles foi projetado, as nações de longe entendiam e glorificavam esse Deus. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Bom é exaltar o teu nome, Senhor. As nações estavam vendo a manifestação do verdadeiro Deus sobre o povo dele. Aquilo que Deus sempre desejou para Israel: vocês serão benditos, as nações serão benditas, que vão olhar para vocês,
vendo vocês fazer o que é certo, vendo vocês adorar o Deus certo, vendo vocês andar debaixo da minha palavra, o povo vai olhar para vocês e vão bem dizer e vão querer desejar. Queremos esse Deus, esse Deus que você constantemente está na presença, esse Deus que constantemente você está servindo, que constantemente você está se doando, que constantemente a mão dele te leva para coisas grandes e firmes. Nós queremos esse Deus. Então nós entendemos que no versículo 2, a boca deles se encheram de riso, e eles começaram a jubilar, a engrandecer o nome desse Deus. A Bíblia vai nos dizer que as nações viram isso. Tem muita gente que está nesse momento com os lábios fechados, com o coração fechado, com a vida fechada diante desse Deus, quando na verdade deveria dizer: Senhor, obrigado por tudo, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, obrigado pelo teu amor. Testemunhar para as pessoas que estão em volta: não, isso vai passar, o choro dura uma noite, o nosso Deus é bom. Não, aquele que está escondido em Deus, o inimigo não pode tocar. Mas muitas das vezes essas pessoas estão se apegando a seus ídolos, estão quietinhas, quando na verdade Deus não chamou nós para ficarmos quietos. Deus nos chamou para ser atalaias, porta-voz. Então a restauração veio, e o povo entendeu o que deveria viver, como deveria fazer, e houve efeito. As nações viram. Hoje tem muitas pessoas que estão sendo restauradas, muitas pessoas que estão sendo beneficiadas, muitas pessoas que estão sendo realmente agraciadas por esse Deus, mas tem vivido uma forma a qual Deus não se agrada, porque Israel entendeu: não tem como nós vivermos da mesma forma que nós vivíamos antes desse cativo, antes desse processo, antes dele nos quebrar como o oleiro faz com barro e restaurar-nos, e nós continuarmos da mesma forma. Nós temos que ser vasos de honra, nós temos que ser sal verdadeiro, nós temos que ser luz verdadeira, nós devemos mostrar para o mundo o Deus que nós confessamos com atitude, com ações, com prática, com devoções a Ele. Grandes coisas tem feito o Senhor por este povo. Nós vamos ver no versículo 3, de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Verdade. O que falta muitas das vezes é reconhecermos, é olharmos como estávamos andando e o que gerou o andar errado, e depois da restauração olharmos o que Deus tem feito. Grandes coisas realmente vocês têm visto, Deus tem feito mesmo pela nossa vida. Deus não quer só que as nações olhem, Deus quer também que eu e você, nós olhamos, que Israel olhasse e compreendesse: grandes coisas foi o Senhor que fez. Quanto tempo nós perdemos adorando a ídolos feitos pela mão dos homens, quanto tempo enganado. Era Deus que edificava, era Deus que guardava, era Deus que suplia, era Deus que direcionava, era Deus que livrava, era Deus que curava, era Deus que fazia os nossos animais gerar. Era Deus, não era Baal, não era deuses das nações, sempre foi o nosso Deus. Mas nós deixamos ser levados pela influência das propagações, e as pessoas têm sido levadas a compreender algo: é a habilidade, é a sorte. Mas não, sempre será Deus sobre o seu povo, porque essa é a promessa. Então eles entenderam aquilo que também que as nações entenderam. Nós precisamos entender aquilo que as pessoas que estão vendo a nossa vida estão dizendo: olha como era eles, grandes coisas tem feito o Senhor. E o que é que eu devo fazer com isso? Jubilar, adorar, cultuar, render glória a este Deus, me alegrar quando me disser: vamos à casa do Senhor, eu quero a tua presença, meu Deus, porque é lá que eu recebo a verdadeira sabedoria. Versículo 4 vai dizer: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes de Negueb. Os que com lágrimas semeia,
com júbilo ceifarão. Amado, quando nós olhamos aqui em Lucas capítulo 8, versículo 11, está escrito: este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Israel entendeu que deveria semear a palavra de Deus. E eles entenderam no processo da dor. Eles entenderam no processo de não ter mais casa. Eles entenderam no processo de não ter mais um emprego. Eles entenderam no processo de não ter mais uma família. Eles entenderam no processo de não ter mais o templo, de não ter mais as coisas que tinha tudo aquilo para eles semear a palavra de Deus para as nações. Eles entenderam no processo de dor. E eles entenderam e começaram a fazer chorando com certeza de amargura, chorando, compreendendo que eles foram ingratos, chorando porque eles entenderam que teve a oportunidade que as nações não tiveram, de ter um Deus verdadeiro constantemente do lado deles. E eles começaram a chorar, mas eles entenderam, existe uma promessa. E eles começaram entre as nações dizer: nós não vamos adorar mais outro Deus, porque existe uma promessa que Deus vai visitar o seu povo, e nós esperamos o Cristo, e o Cristo virá. E eles propagaram na Babilônia, eles propagaram, aonde eles foram, era propagado, dizendo que Deus traria até eles o seu filho, o seu representante, o seu ungido. Quando nós temos a compreensão que existe uma promessa, nós temos, ainda que está doloroso, ainda que nós erramos, ainda que nós nos afastamos, nós entendemos que Deus é um Deus de restauração, é um Deus que pode fazer novamente na nossa vida, se voltarmos o nosso coração para Ele. Está escrito em Joel capítulo 2, versículo 25, dessa forma: assim vos restituirei os anos que foram consumidos pela locusta, voadora, a devoradora, a destruidora, a cortadora, meu grande exército que veio contra vós. Comereis abundantemente e vos fartarei, e louvarei o nome do Senhor nosso Deus, que procedeu para conosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Vós, pois, sabeis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Essa é a promessa que Deus fez no tempo de Joel para o povo. Eu vou restituir o tempo em que o devorador, o migrador, o destruidor, tudo aquilo que veio sobre vocês e tiraram, eu vou restaurar novamente com abundância a vida de vocês. Vocês vão voltar novamente a estar diante de mim com abundância, com alegria e com prazer. Mas é importante nós entendermos que devemos semearmos, dizendo: nosso Deus vai fazer na nossa vida, como está escrito também em Jeremias 29. Eu bem sei o pensamento que tenho a vosso respeito, não é isso? Eu tenho um pensamento: vocês vão viver 70 anos na Babilônia, mas eu vou trazer vocês novamente para este lugar. Aquele povo começou a semear, aquele povo começou a buscar, aquele povo começou a clamar, e eles clamando e semeando, eles tinham certeza: nós vamos colher novamente em abundância, nós vamos colher novamente na presença do nosso Deus. O adversário não vai mais levar, o inimigo não vai mais ceifar, nós não vamos entregar os nossos filhos mais aos outros deuses. Os nossos filhos serão homens e mulheres que vão se levantar para dizer a grandeza do nosso Deus. Nossos filhos vão profetizar. Aleluia, glória a Deus. Então nós estamos vendo, amado, que nesse salmo há muita coisa para nós tirarmos para a nossa vida. Deus é um Deus de restauração. Deus é um Deus que responde às nossas orações. Deus é um Deus que não deixa que a nossa semente venha ser semente que vão morrer, mas que vai gerar e vai dar fruto, e nós vamos viver isso. Mas é importante nós não ficarmos parados, duvidosos. Por quê, Senhor? Meu Deus, nada acontece.
Aquele povo queria no tempo dele, quando estava em cativo, mas houve um processo. E nós entendemos que Deus estava trabalhando para trazer aquele povo com o coração restaurado, o coração realmente voltado para Ele. Quando nós lemos também aqui no livro de Jó, no capítulo 42, 10, dessa forma: e depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o livrou e lhe deu o dobro do que possuía antes. Jó foi restaurado. Como? Servindo aos seus amigos, servindo. Nós precisamos entender que tem muita gente que quer ser restaurada longe, não quer voltar a servir a Deus, não quer voltar a estar diante de Deus, entendendo: Senhor, eu errei. Quantas das vezes o Senhor me chamou para um compromisso? Quantas das vezes o Senhor me chamou para estar diante do Senhor? O Senhor me tirou do meio da minha parentela, o Senhor me tirou daquele lamaçal de pecado, o Senhor me tirou da garra do diabo, da morte, da enfermidade, para estar te servindo. E quantas das vezes eu negligenciei? Mas Jó foi restaurado quando ele estava servindo os seus amigos. Nós precisamos entender isso, que Deus é um Deus de restauração. Deus, Ele quer ser glorificado na nossa vida, que as pessoas possam dizer grandes coisas. Mas Deus quer ver de nós um trabalho constante de estar semeando a palavra dEle, com lágrimas sim, com perda sim, com enfermidade sim, com dores sim, mas com a certeza que não será em vão o nosso trabalho, não será em vão a nossa labuta. Certamente nós vamos colher com alegria. Então o salmista conclui: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. E aí ele termina, e nós olhamos o versículo 1: grandes coisas fez o Senhor, porque o Senhor realmente restaurou a nossa sorte. Nós voltamos novamente para Jerusalém, nós voltamos novamente para o ambiente de adoração, nós voltamos novamente a estar no centro da vontade de Deus, propagando dele, que ele é o único e verdadeiro, que nós amamos, porque essa é a promessa que ele nos fez. Quando nós olhamos no livro, para finalizar, de Deuteronômio 33, o Senhor, teu Deus, te fará voltar do teu cativeiro, e se compadecerá de ti, e de novo te reunirá dentre todos os povos, entre os quais o Senhor teu Deus te houver espalhado. Ainda que teus exilados estejam na extremidade do céu, de lá o Senhor teu Deus te reunirá e te trará de volta. E o Senhor teu Deus te levará para a terra que teu pai possuíram, e tu a possuirás, e ele te fará o bem, e te multiplicará mais do que os teus pais. O Senhor, o teu Deus, circuncidará o teu coração, e o coração da tua descendência, a fim de que ames o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, e com toda a tua alma, para que vivas. O Senhor, o teu Deus, lançará todas as tuas maldições sobre os teus inimigos, sobre os que tiverem te odiado e perseguido. Então tu te voltarás e obedecerás à voz do Senhor e a todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, e o Senhor teu Deus fará prosperar muito tudo o que fizeres, o fruto do teu ventre, o fruto dos animais e o fruto do teu solo, pois o Senhor voltará e se alegrará em ti, como se alegrará em teus pais, e te fará bem quando obedecer a voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e estatutos escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Entenda, Deus, Ele traz o povo e fala que vai fazer muito mais na vida do povo do que fez na vida dos pais. Quando vocês tiverem os meus mandamentos entrelaçados na vida de vocês, o campo, os animais, tudo que vocês possuem,
serão benditos, vai gerar, vai prosperar. Toda maldição lançada sobre vocês não vai cair sobre vocês, vão voltar para os seus inimigos, porque eu sou o Deus de vocês, eu vou proteger vocês, eu vou guardar vocês, eu vou trazer para vocês tudo o que vocês precisam, mas o coração de vocês deve estar entregue a mim. Então nós entendemos perfeitamente, amado, que Deus é um Deus de fazer grandes coisas na nossa vida, mas precisamos tirar de perto de nós todo ídolo ou todo estilo de vida que venha dos gentios, que venha dos pagãos, que venha dos cananeus, como foi no tempo de Israel, e dizer: Deus me escolheu para ser representante dele na terra. Deus me escolheu para mostrar que existe um reino, e eu devo revelar esse reino através da minha adoração a Ele, através da minha devoção à sua palavra, e nada mais. Que eu e você possa entender que a restauração que vai acontecer na nossa vida é para nós continuarmos jubilando e exaltando a este Deus. Culto da vitória. Certamente Deus vai restaurar e haverá um cântico novo nos teus lábios, e você vai ouvir as pessoas dizerem: grandes coisas fez o Senhor por estes, porque não se apartou da comunhão com seu Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus.